Ele vai levitar. Ele vai levitar. Veja o milagre. Olha o milagre aí. Olha o milagre. Nicolas vai falar tudo, cara. Bem, esse caso aconteceu na África. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Pois é, meus nobres amigos, vamos de Nicolas hoje, o neuromágico, que é um ateu que eu também reajo aqui. Vou deixar o link do Nicolas aqui na descrição, deixando logo claro, todos, ultimamente que eu estou reagindo nos 3 canais, no Pilastra, no Portão de Saída e no Atualiza, eu estou deixando o link. Eu preciso deixar o link desses canais aqui e a minha interação é assim. Eles falam um pouquinho, pausa e eu dou o meu parecer, o meu resumo, a minha indagação. Nicolas é um cara que também é do nosso grupo e ele é perito em desvendar aí os truques que são usados nas religiões que as pessoas acreditam como coisa espiritual. E o Nicolas fez um vídeo no canal dele sensacional que tem como título A Farsa, ou melhor, Expondo a Farsa. Pastores que fingem levitar. Tem pastores que fingem levitar. Então nós vamos de Nicolas aqui. Eu mando um abraço ao Nicolas. E vamos que vamos. Vou começar do início aqui para ver o que é que tá aqui. Vamos lá. Na África, um pastor surpreendeu a todos quando levitou diante de várias pessoas. Olha lá, o pastor Como levitando. se acreditava amplamente que o fenômeno de voo ou levitação estivesse relacionado à bruxaria, José foi denunciado à Inquisição. O jovem evangelista flutuou durante o culto. Vocês sabem que existem pastores que usam truques para simular coisas sobrenaturais. Eles fazem adivinhações, usam a hipnose para manipular as pessoas, mas será que tem pastores fazendo coisas mais assustadoras, como por exemplo, levitar? Será? Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E o tema de hoje é levitação. Pelo que eu pesquisei, não existe nenhum relato direto de levitação na Bíblia. Levitação como nós entendemos nos tempos modernos, né? De alguma coisa... Não, o ato de levitação na Bíblia que existe é aquela questão de Jesus ali, né? Jesus levitando para o céu. Aquele momento que ele disse para os apóstolos que ele iria, e o mesmo Jesus que eles estariam vendo subir pelo mesmo local iria descer. É o único na Bíblia que a gente vê. Tem outros episódios na Bíblia, que mostram a questão de levitar. Tem outros episódios na Bíblia, mas diferente da levitação de hoje, aí, da mentira, né? Dos truques que usam nas igrejas. Vamos, Nicolas. Caso pessoa, né? No caso, uma pessoa flutuando no ar sem nenhum apoio. O que a Bíblia traz são relatos de arrebatamento, visões e transportes espirituais que algumas pessoas associem com levitação. Exemplo, Jesus caminhando sobre as águas. É um milagre, mas não é exatamente uma levitação, né? Ele andando sobre a superfície do mar, mas algumas pessoas talvez chamassem aí de levitação. Profeta Elias arrebatado ao céu em um redemoinho. Elias sobe em um carro de fogo puxado por cavalos e levado ao céu. Não há flutuação livre, mas uma ascensão milagrosa. De alguma forma ele pelo menos sai de onde está e vai para o alto. O próprio Jesus na ascensão, né, após a ressurreição, Jesus é elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos olhos dele. É essa parte que eu falo que pode ter sido esta
ou essa levitação na Bíblia, que a Bíblia também é uma mentira, mas é da forma que o Nicolas está falando aqui. Vamos continuar. Eles. Legal! Aqui tem uma coisa que é mais parecida com a imagem que nós teríamos de alguém subindo aos céus, mas não sei se daria para chamar de levitação. Então, por que será que alguns profetas, ou melhor, falsos profetas, afirmam levitar? Por que será que tem essa intenção, né? Por que será que tem esse apego com a levitação? É porque a levitação é algo muito impressionante. Tanto que no universo da mágica é um dos números mais, assim, legais, mais impressionantes que tem. Falando em teoria mágica, é o tipo de mágica, né, a categoria, porque a mágica tem tipos, né, tem temas. Por exemplo, desaparição, aparição, reconstrução, né, uma coisa rasgada que fica inteira. E tem as levitações. A levitação é o tipo de mágica que tem mais exposição à ilusão, por um tempo mais prolongado. Porque se uma carta troca de cor, aquilo é um segundo, né? Você às vezes nem vê quando aconteceu. Se uma pessoa adivinha a carta, é um instante, são segundos. Agora, se uma pessoa flutua, o espectador está exposto a algo impossível por mais tempo. Então, a levitação sempre vai ser um tema que é, assim, muito impressionante. Até porque tem aquela questão de superar a física, de superar a ciência, superar o mundo natural. Então, uma das coisas que é mais presente no mundo natural é a gravidade. Nós sabemos desde criança que as coisas caem, né? Que as coisas vão para o chão. O monarca não sabe. O monarca não entendeu isso. A gravidade é um conceito. Superar a gravidade é uma demonstração de algo realmente muito impossível. E apesar desse quadro se chamar Truques de Pastor, excepcionalmente nesse episódio nós vamos também mostrar médiuns e até padres. E quando se fala em pastor levitar, como se fosse uma fala super comum, né? Pastor levitar, como se fosse uma coisa que acontecesse todo dia. O caso mais comum é o do missionário mirim, ex-missionário mirim, David Walker. E eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas antes eu quero falar sobre esse outro pastor. Dá uma olhada na levitação dele. Ele vai levitar. Ele vai levitar. Veja o milagre. Olha o milagre aí. Olha o milagre. Nicolas vai falar tudo, cara. Bem, esse caso aconteceu na África e dá para ver claramente que existem dois assistentes ocultos. Ah, mas se tá oculto, como é que dá para ver claramente? Por causa da sombra. Além de ser, claro, a conclusão óbvia, né? Você vê a sombra de dois assistentes. Então, o que acontece? Quando ele chega aonde ele vai levitar, né, no último degrau, duas pessoas se aproximam, seguram ele pelos braços e depois se afastam para então a câmera poder pegar o ângulo mais aberto. Dá até para ouvir o barulho. E também é muito notório que ele está o tempo todo ali interagindo com alguém. Mas agora, com essas informações, vejam mais uma vez. Observe os detalhes que Nicolas mostra. Toda a imagem você vê o quanto que esse pessoal usa fraude para enganar pessoas. Isso aconteceu na África. Pessoal. Eu mesmo fiz uma levitação no carro alegórico aqui na Escote Samba, em Minas Gerais, e a minha experiência mais divertida com levitação foi quando eu trabalhava nas pegadinhas do Silvio Santos. Faz tempo. Sim, eu trabalhava nas pegadinhas, nas câmeras escondidas. Sim, eu conheci o Ivo Holanda, se é o que estão se perguntando. E uma das pegadinhas que eu desenvolvi foi fazer um morto levitar. Eles me ligaram e falaram: Nicolas, você conhece aquelas pegadinhas que o morto acorda no meio do velório? Tem muitas, né? Tem várias. Acorda para atender o telefone, acorda para beliscar alguma coisa, para comer alguma coisa, e quem tá lá se assusta. Conheço, claro. Então, Nicolas, nós queríamos fazer uma versão dessa pegadinha com uma levitação. Você consegue fazer um morto levitar? Eu falei: claro, consigo. Não sabia como fazer, mas fiz. Ficou mais ou menos isso daí.
Mas afinal de contas, quem é esse pastor? O nome dele é Shepard Bushiri. Ele está com aproximadamente 40 anos e uma fortuna acumulada de 100 milhões de euros. Ele afirma não só levitar, mas poder curar doenças e falar com anjos. Peraí, só um minutinho que o anjo está falando. Hey, que errado aí que eu... Para vocês terem uma ideia, ele cobra para uma sessão particular 300 euros. Recentemente, ele fez um evento no qual ele cobrou o ingresso de 620 euros. E ele falou que quem fosse a esse evento iria testemunhar milagres, curas e, claro, levitações. E claro que nesses eventos ele também vende muitas coisas. Calendários, camisetas, óleos ungidos, sementes milagrosas, vassoura. Eu acho que deve ser essa inspiração aí que tivera o Valdemiro Sandiabo, né? Com certeza deve ter assistido muito e assiste muito esse picareta aí da África. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui rapidíssimo. O Nicolas, ele é um cara que tem propriedade no que fala. Porque ele conhece muito sobre truques. Como ele falou também, ele já trabalhou ali junto com esses caras aí de pegadinhas do Silvio Santos. E ele é um cara pra frente e pode passar pra gente as informações das fraudes, das mentiras dentro das religiões, os falsos milagres, as falsas ações de Deus sobrenaturais na igreja, prodígios, tudo isso é fraude, tudo isso é construído pela mente humana. Acreditar nessas coisas é uma pessoa que ainda não desenvolveu o senso de adulto, ainda tem algo infantil na mente e quer viver de fantasia e de ilusão a vida inteira. Não quer aceitar a realidade do jeito que a realidade é. Então Nicolas é um cara muito criticado no meio deles. Porque ele vai descobrindo. É como se fosse lembra daquele personagem lá do Fantástico? O Mr. M. E quando começou a revelar os truques de mágica, muitos mágicos se levantaram contra ele e teve ameaça contra ele. Então digamos que o Nicolas é o nosso Mr. M para revelar os truques das mentiras dentro das igrejas. Então por isso que é um cara sensacional e tem o seu estilo e o seu conteúdo. Muito criticado, mas ele mostra. Agora, gente, independente de mostrar que tudo é truque, o ser humano deveria pensar. O ser humano deveria analisar as coisas. O ser humano deveria fazer assim, por exemplo, uma checagem no geral para ver se de fato tem alguma coisa sobrenatural trabalhando no mundo físico. E se o ser humano pensar, ele vai entender que não tem. Porque coisas muito mais importantes, você não vê ação sobrenatural. Por exemplo, uma criança quando está se afogando, o sobrenatural não faz a criança levitar e sair da água levitando assim, ó, todo mundo vê, até um local seguro. Você não vê, por exemplo, quando um vagabundo vai violentar uma criança, ele deveria sair levitando assim, ó, pelo espírito e ser lançado longe da criança e não ter este poder de fazer isso com a criança. E outras coisas mais que a gente vê que deveriam acontecer, não acontecem. Então, esses truques isolados dentro de denominações são feitos para enganar trouxa, para enganar besta. Aí quando vem um cara igual esse aqui, o Nicolas, e mostra, eles não gostam, eles não querem. E o Nicolas fala muito sobre a questão também do hipnose. Hipnose acontece demais nessas igrejas. Todos esses caras têm uma habilidade hipnótica. Todos esses pastores aí de curandeirismo. É isso mesmo. De supostos milagres
e supostas curas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Que tem os seus templos lotados de trouxas, de idiotizados, de imbecilizados, por uma fé que não funciona, infelizmente. Ter fé e não investir nisso é uma coisa. Eu respeito muito. Você tem fé que há um Deus, aquela coisa toda. Mas quando você investe achando que aquela fé vai resolver as coisas na sua vida, aí você saiu do mundo natural e entrou no mundo sobrenatural mentiroso da idiotice e da imbecilidade e passa a ser presa fácil. Aí você deixa de ser algo que pode se defender e passa a ser uma presa muito, muito fácil. E aí tudo que você construir na sua vida, você vai estar financiando parte daquilo aos picaretas pastores e também outros líderes religiosos de outras vertentes. Pai de santo, médiuns, videntes, cartomantes e esta cambada mentirosa que está aí na internet enganando, fora da internet também, entregando cartazes, colocando panfletos colados em postes. O que mais tem aqui? Aqui tem um poste aqui que é o tempo todo. Tudo mentiroso. Como o Brasil aceita isso, como se fosse normal, natural, eles vão levando assim. Então, parabéns, Nicolas, continuando aqui com ele. Pode pedir plim-plim, por aí vai. Ele vive numa mansão, numa região que é cercada de muita pobreza. Ele é a única pessoa milionária no meio de muita pobreza. E toda vez que perguntam ele sobre o assunto, ele fala que uma coisa é a missão dele como homem de Deus, outra coisa é a vida financeira dele. Não misturem as coisas. Mas ele mistura, né? E não tinha como citar o pastor Bartolomeu da Igreja Batista do Mississippi. Dá uma olhada. Olha lá. Bom, não precisa nem falar, né? Visivelmente ele está preso em um cabo. Basta dizer que esse pastor não está realmente afirmando levitar pelo poder de Deus. Ele só quis fazer ali uma entrada triunfal, uma entrada mais chamativa, coisa que tem se tornado muito comum, né, em várias igrejas. Aliás, por falar, né, em levitação, ainda hoje vocês verão finalmente Bilu sair da moita e levitar. Aguardem. Resumindo, temos pastores que fazem números de mágica durante o culto, mas obviamente deixando claro que é um número de mágica e que tem nada de errado com isso. Errado é quando eles usam alguma técnica para secretamente... Esse pastor aqui que ele está mostrando, justamente ele usa sensacionalismo para chamar a atenção do público, né? Aqui ele está simulando uma levitação, mas não está afirmando que ele está levitando, porque tem um cabo e todo mundo vê. E aquela questão, lembra daquele locutor de rodeios? Locutor de rodeios fez um sucesso muito grande, que ele descia de helicóptero com o microfone na mão, né? Dentro da arena de rodeios. Fez muito sucesso. Não lembro se era Pena Branca. Não, Pena Branca foi o primeiro. Não lembro o nome dele agora. Se você lembrar do nome, coloca aqui. Então, sensacionalismo para chamar atenção. Mas tem gente que vê um vídeo como esse na internet e pensa que o cara tá levitando mesmo, porque acredita nisso. Acredita nisso. E hoje nós vivemos o engano total. Engano total na mente das pessoas. Ainda em pleno século XXI, a gente mostrando as mentiras e provando as mentiras, mesmo assim, eles querem acreditar e são contra o nosso trabalho. Simular algo sobrenatural. Então eles usam algo que é uma mágica e dizem que aquilo é sobrenatural, que vem de Deus, que é um milagre. E isso obviamente é muito errado. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.